Aleluia. Deus é bom, amém? Eita, vou dar mais uma oportunidade de você confessar isso com seus lábios. Deus é bom, amém? Fique pronto para o que Deus vai fazer com você essa noite. Provérbios, ele diz que do fruto dos nossos lábios, o nosso corpo aproveita. Então nunca perca uma oportunidade de glorificar o Senhor, de falar as maravilhas que Ele tem feito, amém? Aleluia. Aleluia. Hoje a gente vai falar sobre as marcas de um discípulo. Você está pronto para ouvir sobre as marcas de um discípulo? As marcas de um cristão? Você é cristão? Aleluia. E tem uma marca que nos marca, que nos denuncia. Um exemplo, né? Não é ainda, mas se você visse esse tablet aqui, com uma maçãzinha aqui, você ia saber o que marca é essa. Você ia saber logo que é um iPad, que é algo confiável, que é algo bom, que é algo valorizado. Uma marca que você ia ver e dizer, opa, quem entende de violão, né? Eu não entendo nadinha, mas ver um crafter, opa, isso aqui é bom, a pessoa entende. A marca, você olha, você entende. E Jesus diz que nós temos uma marca. Aleluia! Sabe que esses dias eu tava vendo alguns reels e vendo esses inteligentes, né? Alguns coaches e o pessoal procurando saber a forma certa de se viver. Qual é a forma certa de se viver? Qual é a forma certa de agir? Ei, nós cristãos temos aqui, ó. Não precisamos ficar procurando muito longe, não. Tá aqui a forma certa. Tá aqui as instruções. Amém? E eu quero que você vá comigo para João 13:34. Aleluia. João, capítulo 13, versículo 34. Na verdade, eu vou ler o 13:1 primeiro, para a gente entender uma coisa bem importante. Aleluia. João 13:1 diz assim, ó. Antes da festa, a versão é NA, tá? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui Jesus está sabendo que ele vai ser crucificado. Jesus está sabendo que as últimas palavras que ele vai dizer, e as últimas palavras são muito importantes. Imagina se você só tivesse algumas horas, só imagina. Em nome de Jesus não tem só poucas horas não. Mas se você tivesse poucas horas de vida, você soubesse disso e você precisasse expressar, você ia ter muito cuidado no que falar. E esse é o momento onde Jesus sabia que ele estava para morrer, sabia que ele estava para ser crucificado. E quando a gente chega no versículo 34, ele diz assim para os discípulos: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Rapaz, isso confronta. Sei que já faz mais de uma semana que esse texto vem e vai no meu coração, e isso me confronta demais. Porque Jesus não estava dizendo que nós seríamos conhecidos como discípulos deles se viéssemos à igreja. Ainda que Hebreus 10:25 diz que não devemos deixar de congregar. Mas a nossa marca é o amor uns pelos outros. E eu acho maravilhoso, porque não está dizendo só o amor pelos de casa. Olha aí para o seu lado assim, ó, dá uma olhada. É amor uns pelos outros aí, ó.
Essa é uma marca dos cristãos. Amar uns aos outros. E eu costumo muito tocar nesse versículo. Tem um versículo da Bíblia que diz lá, né? Estreita é a porta que conduz à salvação e largo o caminho. Eu lembro que quando eu me converti, alguns amigos que eu tinha, não, né? Na verdade, que eu comecei a ter evangélicos e mais tradicionais, quando eles citavam esse texto, eles queriam dizer o quê? Estreita é o caminho. Tu tem que andar agora, na fatiota. Tem que andar, todo social. E assim, eu sempre gostei de andar social. Mas, Olinda faz 36 graus. Misericórdia. Jeová dos crentes. Andar todo social não dá muito, não. Quando você sabe que tá indo para um lugar com ar-condicionado e tudo mais, até vai. Mas se não, é um calor de torar. Mas eles diziam, é a roupa. Ver uma pessoa cumprimentar. A paz do Senhor, varão. Quando você diz a paz do Senhor, você está liberando bênção sobre outra pessoa. Não tem nada de errado. Mas não são essas coisas que Jesus disse que era a marca de um cristão. Isso tudo é consequência. A marca de um cristão é o amor uns pelos outros e como ele nos amou. E como foi que ele nos amou? Se entregando por nós. Nos 10 mandamentos diz para amar o seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus vem e diz assim, agora não é mais como a si mesmo, não. É como eu amei vocês. Aleluia! A marca de um cristão, amar uns aos outros. Não precisa abrir, mas 2 Timóteo 3, o apóstolo Paulo vai falar que nos últimos dias terão tempos difíceis, terríveis, porque os homens serão amantes deles mesmos, ou serão egoístas. Como é que a gente combate o egoísmo? Amando o outro como Jesus nos amou. Porque nem sempre vai dar vontade de amar. Nem sempre vou ter vontade de amar o Gabriel, mesmo ele bonitão daquele jeito ali, Nem sempre eu vou querer fazer uma coisa que, poxa, hoje está tão bom aqui na minha casa, confortável. Mas amar ao outro vai eliminar o egoísmo. E você está pronto para amar cada vez mais? Aleluia! Vamos para João 3,14. João 3,14. Aleluia! João 3,14. Perdão, gente, é 1 João 3,14. Lá no finalzinho Apocalipse. Eu me lembrei agora. A gente costuma falar muito de um autor, né? Que ele já foi para o Senhor, que é o Kenneth Hagin, o irmão Hagin. E ele foi muito conhecido por ser um homem de muita fé, de sempre estar firmado do Senhor, de declarar a palavra, um homem de muita fé. Mas o filho dele, falando dele, tem um livro maravilhoso dele, que é O Amor, o Caminho para a Vitória, onde o prefácio, o filho dele diz assim: meu pai, muitas pessoas conheciam ele como um homem de fé, mas ele só era um homem de fé porque ele era muito um homem de amor. O filho dele conta que uma vez esse homem foi chamado para ministrar numa igreja lá nos Estados Unidos, e o pastor que chamou ele para ministrar naquela igreja deixou ele hospedado no galinheiro, literalmente. E ele saiu de lá sem falar mal desse homem. Aleluia! É para nos confrontar demais. E 1 João 3,14, o que eu estou querendo dizer com isso é que para andar em fé tem que andar em amor. Amém. 1 João 3,14 diz assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Costumo dizer que quando alguém faz algo ruim contra a gente, a primeira forma de a gente anular o egoísmo e amar é orar por essa pessoa.
Orar. Rapaz, você sabe que uma pessoa fez algo ruim com você. Primeira coisa, Pai, eu libero o meu coração dessa amargura. Eu oro por essa pessoa, que o Senhor abençoe. Mas pastor, essa pessoa não merece ser abençoada. Rapaz, não é por merecimento. Se fosse por merecimento, nenhum de nós era abençoado por Deus. Porque a Bíblia diz que Deus nos amou quando a gente era inimigo. Meu Deus. E Ele diz que nós sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos. Nós sabemos que nascemos de novo quando amamos. E isso é muito importante, gente. E lá no versículo 23, olha o que o versículo 23 diz. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Deus te chama para amar essa pessoa que está do seu lado. Essa pessoa que você está vendo aqui. Me chama para te amar também, para nos amar uns aos outros, gente. Aleluia! E vamos para 1 João 4:7. 1 João 4:7. Aleluia! 1 João 4:7 diz assim, ó: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Quando a gente ama o próximo, a gente está conhecendo a Deus. E você pode ser, você que é casado, em algum momento pode ter pensado ou dito para o cônjuge: não amo mais você. Mas não é porque você disse que você realmente não amava. Da mesma forma, pode ser que em algum momento você disse para o irmão: ah, não te amo mais. Ou pensou, esse atribulado dos infernos. Pensou, mas não faça disso uma verdade no seu coração. Amém. Cultive o amor pelo próximo, cultive o amor, porque nisso se manifestou, e o amor de Deus se manifestou como? Dando o seu melhor. Como foi que Deus amou? Dando o seu Filho. E nós amamos da mesma forma, nos dando, fazendo algo pelo outro. E nós já vamos entender isso melhor. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, é muito difícil, eu não tenho esse amor não. Eu não consigo amar o outro não. Vamos para Romanos 5:5. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Vai dizer assim, ó: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você entregou a vida para Jesus, se você nasceu de novo, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você e o amor de Deus foi derramado. Deus derramou o amor no meu e no seu coração. Pode ser que ele esteja lá guardado num cantinho bem fundo, num porão, e você nunca mais tenha usado. Mas o amor está aí. O amor está no seu coração, porque foi Deus que deu. Se Deus derramou amor no nosso coração, a gente não tem poder de tirar não, gente. Porque foi Deus que derramou. Agora, se eu boto na minha cabeça: eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu vou viver isso, mesmo que seja uma mentira.
Porque a Bíblia é a verdade. E a Bíblia diz que o amor foi derramado. Foi derramado, tá ali, tá dentro de mim. Eu tenho uma capacidade de amar. Eu lembro, meu Deus do céu, acho que 2013, 2014, não lembro bem. Você entender um pouco, né? Quando eu tinha 12 anos, meu pai se separou da minha mãe. Né? Se separou da minha mãe para morar com a outra mulher. E isso eu tinha 12 anos, 2002, 2003, 2004 mais ou menos. 2004, meu pai se separa da minha mãe, vai morar com outra mulher em outro estado. 2012 mais ou menos, minha mãe ela começa um grupo caseiro com mulheres na casa de uma tia minha. E começa aquele grupo com mulheres e tudo mais. Um belo dia, quem aparece no grupo? Aquela mulher que meu pai foi morar, que acabou com a família. Não foi culpa dela, não, foi culpa dele, que era sem vergonha mesmo, meu pai. Mas imagina a cena, a situação. E ela começou a lembrar: o amor de Deus está em mim. O amor de Deus está em mim. E ministrou, e orou. Quem quer oração, mulher? Eu. Aleluia. Mas o amor está ali. O amor está em nós, gente. Como eu costumo dizer, por conta dessa cena, né? Eu nunca tive ali 2012, então, sei lá, enfim, eu tinha 12 anos, meu pai e minha mãe se separaram. Então, eu morava em Pernambuco e ele foi para o Rio Grande do Norte, um estado longe. A gente não tinha muito contato, eu e meu pai. Até hoje, assim, ainda não tem tanto contato. Mas eu lembro eu já estava aqui em Carazinho lendo um livro e no livro o autor dizia assim: fale coisas boas sobre 10 pessoas. Não lembro exatamente quanto, mas era 10 pessoas. E as 3 primeiras estavam fixas. As outras eu ia colocar o nome e ia falar coisas boas. Mas as 3 primeiras estavam fixas. E a primeira era pai. E eu lembro de pensar assim: oxe, já perdoei, mas falar coisa boa, misericórdia, né? Não, tudo bem, Senhor, perdão, já perdoei, mas rapaz. E eu lembro do Espírito Santo falar no meu coração: que perdão raso, né? E aquilo ser uma tapa, no Nordeste de uma tapa sem mão. Uma tapa na minha cara assim, meu Deus do céu. Porque ele me amou. E é para eu amar o próximo como ele me amou, independente do que o próximo fez para mim. E ali eu comecei a puxar na memória, puxando a memória, e lembrei de uma situação boa. Sei lá quantos anos eu tinha, uns 7, 8 anos, que ele foi jogar bola com os amigos e eu fui junto. Lembrei, a única coisa que eu lembrei. Mas lembrei disso e me agarrei. Obrigado, Senhor, por isso. O amor está em nós, gente. Agora a gente pode vasculhar as nossas memórias para achar aquelas coisas ruins que aconteceram. Ou a gente pode decidir vasculhar as nossas memórias para achar as coisas boas. Esse vai ser um grande teste do amor. De a gente amar o nosso próximo. Decidindo não ficar agarrado nas memórias ruins, mas se agarrar nas coisas boas. Mesmo que seja uma coisa pequena. Pastor, mas coisas ruins superam demais as coisas boas. Não interessa. O interessa é que Deus nos chama para amar. E se Deus nos chama para amar, a gente se agarra numa coisa boa. Porque isso aí não vai fazer mal para outra pessoa, vai fazer mal para a gente. E Deus nos ama tanto que não quer ver a gente mal. Não quer ver a gente doente. Amém. Aleluia. Então o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações. Eu não lembro agora, eu acho que é Gálatas 5:6, diz que a fé, ela opera pelo amor. Então a minha fé, ela só vai ter ação se eu amo. E isso muitas vezes vai dizer por que coisas não estão acontecendo nas nossas vidas, gente. Para os maridos mesmo, eu costumo dizer, a Bíblia diz assim: maridos, cuidem a forma que vocês tratam suas esposas. Porque senão, a oração de vocês vai ser impedida. Pensa só, camarada. Você orando aí por uma promoção, por mais clientes, ou por carro novo, mas tratou a mulher ruim, a oração não vai adiantar de nada. Porque a forma como agimos é uma forma de amor ou não. E eu quero que você vá comigo para Mateus 22. Vamos ler uma parábola, que eu acredito que isso vai cair mais forte no seu coração.
A Bíblia diz lá em Colossenses que quando entregamos a vida para Jesus, nós fomos tirados do império das trevas e colocados no reino do Filho do amor. Então a gente está num reino, a gente está nesse reino de Deus, mas a gente pode ter entregue a vida para Jesus, estar nesse reino, mas vivendo como se não tivesse. E aqui Mateus 22, 1 vai dizer assim, ó: de novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que preparei o meu banquete. Os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Jesus está fazendo uma comparação entre o reino de Deus e essa parábola. Ei, Jesus preparou tudo. Jesus nos chama para uma festa, para um banquete. Salmos 23 diz o quê? Que ele prepara uma mesa diante dos nossos inimigos, gente. Deus tem coisas para dar, para compartilhar com a gente. Mas olha o que continua dizendo o texto. Versículo 5. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e enviou tropas e exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados eram indignos. Por que os convidados eram indignos, gente? Porque rejeitaram. Não é porque Deus não queria. Deus queria, mas os convidados rejeitaram. E aqui em específico ele está falando dos judeus. Que Deus ele veio para os judeus, veio para chamar os judeus, mas os judeus não quiseram. Rejeitaram e ainda mataram o mestre. Em 70 depois de Cristo, Roma vem e destrói tudo. Destrói Jerusalém, destrói o templo, destrói tudo. Consequência de uma rejeição a Deus. E aí ele, no versículo 9 diz assim: vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas entradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Esses aqui somos nós, que não éramos o que iam ser chamados primeiros. Que alguns podem ter sido chamados de uma forma terrível, vivendo em lamaçal de pecado. Mas Deus mesmo assim nos chamou para o banquete, nos chamou para estar com Ele. Banquete, essa festa, comida para os judeus, era algo muito particular, gente, era algo muito familiar. Os judeus só chamavam para a mesa quem ele já conhecia há um tempo, quem ele tinha confiança. Judeu não era assim: poxa, Rodrigo, te conheci hoje, vamos lá tomar um mate na minha casa, cara, se conhecer. O judeu não era assim não, gente. Quando Jesus está falando que chamou, é falando nesse contexto que Deus, ele queria a gente junto dele, a gente perto dele. Ei, Deus não quer você longe, Deus quer você perto. Aleluia. E só que o versículo 11 diz assim: mas quando o rei entrou para ver os que estavam na mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como você entrou sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarre os pés e as mãos deles e o atire para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E o versículo 14: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Primeiro, porque alguns rejeitam, porque alguns não querem saber. Deus está chamando e as pessoas estão dizendo: não, não quero. E o segundo é
Quem é chamado por Deus, Deus equipa, Deus dá vestes. Deus, Ele te faz novo. E Ele quer que você ande desse jeito. Quem era chamado para um banquete nupcial, recebia de quem chamou a veste para entrar ali certo. Só que essa pessoa que recebeu tudo o que precisava para estar ali, decidiu entrar ali do jeito que queria. Só que no reino de Deus não funciona assim, gente. Ele nos chamou para amarmos uns aos outros. Se nós não amamos uns aos outros, nós não temos a desculpa de dizer para ele assim, ó: ah não, mas é porque era fulano. Ei, ele derramou o amor nos nossos corações. Isso diz se o poder de Deus vai agir nas nossas vidas ou não. E eu sei que eu quero que o poder de Deus age na minha vida. E por isso, desde segunda-feira que eu ouvi esse texto, que isso ficou no meu coração, eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu ainda estou com alguma coisa contra fulano? Meu Deus, será que ciclano que falou aquelas coisas ainda tem? Peraí. Não, perdão, obrigado, Senhor, abençoa. Esses atribulados aí são abençoados pelo Senhor. Comecei a me analisar, porque eu não quero que eu guarde algo no coração que vai impedir que Deus haja na minha vida. Eu não quero ser encontrado esse, que vou orar, obrigado, Senhor, e devo olhar assim, oxi, entrou aqui, por que você não está amando ninguém? Porque João, ele vai dizer assim, quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. E gente, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu preciso andar em amor com os meus irmãos. Com os da minha casa também. São mais irmão ainda, mais próximo ainda. Mas com quem eu vejo, com quem eu estou aqui junto. Aleluia! Vamos para 1 Coríntios 11, 29. 1 Coríntios 11, semana que vem mesmo a gente vai ler 1 Coríntios 11 no culto de ceia. Mas quando chega aqui no versículo 29, Primeira Coríntios 11, 29 diz assim, ó. Aqui está falando da ceia. Aqui está falando do momento onde a gente compartilha, bebe, eu ia dizer bebe o pão e come o cálice. Bebe o cálice e come o pão. Ai, Jesus. Só que no versículo 29 diz assim, ó. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que se eu e você não discernirmos o corpo, que corpo? O corpo de Cristo, gente, a igreja. Não discernir que esse irmão que está aí do seu lado faz parte do corpo, que pode ser que para você não seja precioso, mas para Deus é muito precioso, e é filho de Deus. Para os pais eu geralmente costumo dizer, se alguém mexe no seu filho, faz alguma coisa, como é que a pessoa fica? Rapaz, pode ser o crente mais crente dos crentes, do crente, mexeu com o filho, dá logo um negócio dentro de você. Meu filho, ele tá fazendo jiu-jitsu, e aí, há um tempo atrás, ele ganhou o primeiro grau. Ganhou aquele primeiro grau de jiu-jitsu, e eu vi na hora um gurizinho do lado dele, um pouco maior que ele. Quando ele viu o Benjamin ganhando o grau e ele não ganhou, aquele guri olhou assim, eu fiz, ih, Jeová. Próximo treino, o professor colocou, Benjamin, fulaninho, vai lá. Rapaz, o menino foi com gosto de garra pra cima de Benjamin. O professor, opa, calma, é só um treino, calma aí. Eu fiz, ih, rapaz. Outro treino, o menino de novo. Fiz, João, isso é pá, né? Não tá dando muito certo aí não. Eu sou pai, gente. Não fui pra lá matar o menino nem os pais. Mas você fica mais atento. E quem tá aí do seu lado é filho de Deus. A gente não pode tentar espetar um outro achando que vai ficar livre, mas tem o pai do outro. Aleluia! Glória a Deus! Então a Bíblia está dizendo que tem muita gente fraca e doente porque não está discernindo o corpo. Você percebe como isso é importante, gente? Até sobre cura. Não andar em amor acontece. Eu já contei aqui algumas vezes, mas faz muito tempo que eu não conto. Quando eu me converti,
Tinha um rapaz de uma igreja que cria que Deus mata, que Deus fere, que Deus bota na moinha, aquele negócio todo lá. E o pai desse menino, Paulo, pai dele, tinha uma úlcera há muito tempo no estômago. Mas era algo forte há muitos anos, a ponto de aquele homem, já fazia mais que 10 anos, só comia coisa cozida na água, sem sal. Misericórdia. Feijão sem sal, arroz sem sal, que qualquer coisinha de sal, aquilo atacava muito o estômago daquele homem. E aquilo só vinha se agravando, se agravando, se agravando. E ei, crente há mais de 50 anos, amando a Deus, mas com a úlcera que não passava. E um dia se levantou um profeta na igreja dele e disse: ó, você sabe, vai morrer. E esse rapaz chegou pra mim e disse: não aconteceu isso, não sei o que. Eu fiz: cara, eu sei de uma coisa, Deus não mata, Deus está querendo alertar teu pai alguma coisa. Passaram alguns dias, ele me veio contar: Peron, meu pai tinha magoado um irmão da igreja há mais de 20 anos atrás. Mas tipo assim, magoou, deixou pra lá e passou. Só que aquilo foi tendo um efeito no corpo dele. Quando o profeta falou, ele: meu Deus, eu nunca pedi perdão àquela pessoa. Ele foi lá no irmão, pediu perdão. No outro dia o homem acordou curado. Foi fazer exame, foi lá no se é gastro, foi no gastro. Esse negócio aí, misericórdia. Foi no gastro, o homem estava curado, gente. Passou a comer tudo temperado, pimenta, que ele gostava. Mas o que estava impedindo? Uma falta de perdão. Não andar em amor traz algo para os nossos corpos. Quando a gente lê um texto desse, que chega a chocar, dizendo que Deus disse: amarra e lança fora, é porque se a gente não está vestido com as vestes que Deus preparou para a gente, com o amor, quem vai sofrer é a gente. Não adianta a gente orar, porque quem vai sofrer é a gente. A gente pode orar: Senhor, tua graça vem aqui, eu vou perdoar essa pessoa, eu vou liberar perdão, eu vou dar uma oferta, eu vou presentear essa pessoa em nome de Jesus, vou fazer algo. Que a Bíblia diz que com nossos inimigos, dê um presente para ele e você vai amontoar braças vivas na cabeça dele. É uma ferramenta que quebra. Eu falei aqui, não lembro qual culto, foi logo depois que eu vim da viagem missionária lá em Campina Grande. Um pastor numa igreja lá, Zumbi, uma cidade Zumbi, um distritozinho de 1000 habitantes. Foi começado um trabalho lá há vários anos atrás. E tinha um gurizinho de bicicleta que ele, quando começava o culto, ele dava uma rabiada. Aqui fala rabiada, Jesus? Cavalo de pau. Dava um cavalo de pau, rabiada. Menina, eu fui lá no Nordeste, lá dava um cavalo de pau na frente da igreja. O apelido do menino é Júnior Gaiato, que hoje não é um menino, é um homem. Dava um cavalo de pau na frente da igreja de bicicleta e começava a falar palavrão pro pastor. E saía. Isso foi há muito tempo. Um dia esse pastor recebe um monte de doação, roupa, brinquedo. Quando ele olha para um sapato, Deus diz para ele: dá para Júnior Gaiato. Ele disse: dou não. Aquele menino inferniza a minha vida desde que eu vim para cá. Dou não. Só que Deus falou no coração dele. Ele deu. Aquilo transformou a vida daquele menino. Aquele menino testemunhou hoje. O homem é o co-pastor daquela igreja, gente. Era uma criança que falava um monte de palavrão quando estava a hora do culto. Mas um ato de amor, porque o amor dá, fez aquele menino se grudar àquele pastor. E hoje aquele menino é um co-pastor daquela igreja, o Júnior Gaiato. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz para não sermos egoístas. Aí eu só quero que você escute. Provérbios 18:1 diz assim, ó: quem se isola busca os próprios interesses e se rebela contra a sensatez. Se isolar não é andar em amor, gente. E vem contra a gente. Quando você vê, eu acredito em temperamento, tá? Não como signo. Não como signo. É assim, cada pessoa tem um jeito. Deus não fez todo mundo igual, não. Cada pessoa tem um jeito. E eu gosto de saber da questão do temperamento, até para saber assim, opa, isso aí é uma falha natural minha, que eu não posso dizer assim, ó, eu sou desse jeito. Não, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar isso em mim. Opa, quando eu vejo que eu tô ali, tenho que trabalhar. E rapaz, eu gosto de um livro, um chimarrão
e um sofá. Meu Deus do céu, ô coisa boa. Rapaz, se eu tô com um livro, um chimarrãozinho ali, ó. Oxi, vai. Aí, glória a Deus, Deus me colocou casado com uma esposa e com um filho que gosta da montoeira e já dá aquela, opa, vamos equilibrar esse negócio aí. Mas eu tenho que perceber, meu Deus, será que eu não estou muito sozinho agora? Opa, vamos lá, Peron, se levanta, vamos lá. É algo que eu preciso me puxar. Amém. 1 Coríntios 13, 1. Mas o que de fato é amor? Porque hoje a gente ouve muito falar de amor. A gente vê na televisão amor, e muitas vezes é um sentimento. Mas o amor que Deus falou, que colocou nos nossos corações, foi o amor do tipo de Deus. No grego, gente, a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então no grego existem 4 palavras para amor. Eu não sei se eu vou lembrar de todas, mas uma das palavras é filéu, que fala do amor familiar. Outra palavra é eros, que fala do amor entre marido e mulher, entre homem e mulher, o amor sexual. Fala do amor estorge, que eu não estou lembrado agora o que é, mas fala do amor ágape. Quando a Bíblia diz que o amor foi derramado em nossos corações, foi a palavra ágape, que é o amor do tipo de Deus. Não foi simplesmente o amor de marido para mulher, o amor de estorge e amor de amigo. Não foi o amor de amigo, o amor de familiar. Não, foi o amor do tipo de Deus. Então quando Deus diz que o amor foi colocado nos nossos corações, é o amor do tipo de Deus. E o que é esse amor? Aí 1 Coríntios 13, 1 começa dizendo assim, ó: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O padrão de Deus é mais puxado, gente. Porque até o que eu faço pelos outros, ou até o que eu faço na igreja, se está a Jéssica ali, ó, tocando o teclado para aparecer, isso não adiantou de nada para Deus. E ela não está fazendo para aparecer não, tá? Mas é um exemplo. Se a pessoa está no diaconato ali, ó, lavando o banheiro, mas uma hora o pastor vai me olhar. Isso não é fazendo por amor, gente. O que a gente faz para o outro deve ser por amor. Meu Deus, o Rodrigo é importante demais. Eu vou alinhar essas cadeiras aqui para ele. Rapaz, hoje eu chorei aqui de manhã na parte da oração. Já estava orando, já estava uma parte meio assim, mas teve uma hora que quando eu abri o olho, estava o seu antenor, ajeitando cadeirinha por cadeirinha, milimetricamente. Empurrando aqui, empurrando ali. Eu dizendo, meu Deus, ele está fazendo isso para os irmãos. Ele está fazendo isso para o outro. Eu tava até de olho fechado na hora. Quando eu abri, eu vi aquilo assim, ele ali, aquele cuidadinho. Mas é fazer por amor ao outro. O professor da igreja de criança precisa entender. Eu estou dando aulinha na igreja de criança. Então é uma expressão de amor pelas crianças, que elas estão aprendendo, e pelos pais que ficam confortáveis escutando um culto. O que a gente faz é por amor, porque a Bíblia está dizendo, ainda que eu fale todas as línguas e até do anjo, se for só para aparecer não adianta nada. Ainda que eu profetize, gente, quinta a gente leu aqui, eu vou colocar no canal, acredito que amanhã é o culto de quinta. A gente leu aqui que o apóstolo Paulo, Deus dizendo assim, eu quero é que todos profetizem para a edificação da igreja. Paulo dizendo, eu quero que vocês profetizem. E esse mesmo Paulo chega um momento que ele diz assim, ó, mas se profetizar sem amor, não adiantou de nada. Porque tem que ser para edificar o outro e não para aparecer. Eu profetizo para que o outro seja levantado, não para que eu apareça. Amém? E aí a gente chega ao ponto de dizer assim, eu posso entregar o meu corpo para ser queimado, mas sem amor não adianta nada. Aleluia! Aí ele explica o que é amor. Versículo 4.
O amor é paciente e bondoso. Aleluia! Como eu tenho sido com o outro? Paciente. Paciente, ou essa palavra também pode ser traduzida por longânimo, de longo ânimo. Rapaz, Jéssica fez uma coisa pra mim. Daqui a pouco Jéssica fez 2, Jéssica fez 3, Jéssica fez 4. Meu Deus do céu, chega a dar um calorão no coração. Mas meu pavio é longo. É longo ânimo. Pavio longo, não pavio curto. Isso é amor, gente. Eu tô demonstrando o amor pelo outro quando eu tenho um pavio longo. Aleluia. Não é um sentimento. Sentimento pode não estar, mas quando eu estico meu ânimo para eu não vou estourar com essa pessoa. Porque assim, a Bíblia diz que o amor, ele confronta a pessoa. O amor não passa pano não para erro não, tá? Mas quando a gente confronta alguém por um erro, é em amor. É confrontar acreditando que aquela pessoa vai entender o que fez de errado e vai mudar. É quando eu pego meu filho e digo, não faz, não faz, não faz, não faz. E ele faz e eu confronto ele corrigindo, sabendo que ele vai mudar. Vai entender, opa, isso aqui é errado. Então o confronto nunca pode ser explosão. Rapaz, aquela pessoa tá errada mesmo. A Bíblia aqui, ó, tá esse texto aqui na Bíblia que vou botar pra torar agora. Vou lascar o texto na cabeça da pessoa pra ela aprender que tá escrito e ela tá errado. Isso não é amor, gente. Isso é pavio curto. E a Bíblia não diz que é pra gente fazer assim. Agora vai ter horas que você vai ter um irmão do seu lado, você vai perceber o erro, mas você sabe, não é o momento de falar. Mas também quando é o momento você fala e fala com leveza. E a pessoa, entende. Geralmente quando eu ministro para casais eu digo isso, o casal ele precisa aprender isso, gente. A falar a coisa certa na hora certa. Porque a coisa certa falada na hora errada não adianta de nada. Vai ter problema e grande. Aleluia. O marido passa o dia todo estressado, trabalha, tora aquele negócio. Chega em casa com a cabeça a mil, a mulher já chega. Oxe, rapaz, olha, 99% dos homens vai travar os arreios assim. Aí é que o homem fica na caixa do nada dele mesmo assim. Tem um momento certo de falar todas as coisas, amém? Então o amor ele é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Aleluia. Vamos dizer que você fez uma coisa aqui na igreja, sei lá, você varreu esse chão. E eu não estava no dia, ou no dia até estava e não percebi e não te elogiei. Aí um tempo depois você vê outra pessoa varrendo. Ou, né, o exemplo que eu dei do seu Antenor arrumando as cadeiras. Você arrumou as cadeiras não sei quantas vezes e nunca ninguém elogiou. Aí ouviu agora o pastor falando do seu Antenor. Pois é, não falou comigo, não disse pra mim. A inveja. E esse sentimento vem, gente. Mas a gente precisa entender, opa, isso não faz parte da minha nova natureza. Isso não faz parte de quem eu sou. Opa, tô fazendo pra Deus. Obrigado, Senhor. Com elogio, sem elogio, tô fazendo pra Deus. A inveja. Pastor, sei lá. Pastor chamou o Maurício para pregar na quinta. Tá o Maurício aqui pregando na quinta. O outro olha assim, por que o Maurício sim e eu não? Inveja. Isso é contrário ao amor. Isso vai minando o poder de Deus na nossa... Não é que Deus perdeu o poder. É que eu vou colocando um bloqueio e o poder não vem mais. O amor, ele não é invejoso. O amor não se envaidece. Eu sou o melhor. Como eu já contei aqui uma vez, eu trabalhava lá em Caxias do Sul no Centro de Treinamento Bíblico Rema, e a gente fez uma formatura e chamou uma pessoa para cantar lá do Nordeste, amiga nossa, que era uma cantora cristã. E aí teve a banda lá, a banda tocando, e tinha um rapaz na guitarra. E os formandos, eles ficam embaixo só participando. Quando acabou aquela solenidade, era um evento, vamos dizer assim, gospel. Era uma formatura de pessoas sendo formadas na palavra de Deus. Acabou aquele evento, um aluno subiu, chegou para a cantora e disse assim: a banda estava muito boa, mas se fosse eu na guitarra, ao invés de fulano, você ia ver como ia ser muito melhor. Se envaideceu, gente.
Gente, isso tem uns 8 anos. E essa pessoa, ela continua estacionada. É um músico de Torá, toca tudo, mas está estacionado, porque quer se envaidecer, quer mostrar o como é bom. Pô, a gente não precisa mostrar como é bom, a gente precisa só obedecer a Deus e fazer o que Deus está nos mandando. Amém. Aleluia. Diz também que o amor não é orgulhoso. Se não é orgulhoso, é humilde. O amor não é eu sou assim, vou morrer assim. Não. O amor entende, poxa, se a palavra de Deus diz isso, eu vou quebrantar. Ou, né? Se minha esposa está dizendo isso, eu vou dar ouvido, não vou achar que ela é minha inimiga, não. Aleluia. Isso vale pro outro lado também. Aí diz que o amor não se conduz de forma inconveniente. O amor não busca os próprios interesses. Eu tenho buscado os interesses do todo, dos meus irmãos, ou só o meu? Como é que eu busco só o meu interesse? Tem que ser assim, vai fazer assim, se não for assim eu não quero. Ou a pessoa é do louvor e ela quer fazer algo, mas vai atrapalhar a diaconia. Rapaz, tá buscando só o interesse de um grupo. O interesse é coletivo. A gente tá junto. Se aquilo que eu quero tanto fazer pode ferir outro, eu não vou fazer. Eu vou, opa, retrocede, puxa o freio. Senhor, qual é o momento certo? Eu não posso só buscar o meu interesse, mas eu tenho que buscar o interesse do todo, porque isso é amor. Aleluia! Aí diz, maravilhosamente, o amor não se irrita. Ó, falou de longo ânimo e depois ainda falou de se irritar. A gente tem que cuidar. Tá andando muito irritado? Opa, eu tô focando muito na coisa errada. Eu tô focando muito naquilo que me deixa assim. Porque todo mundo tem uma área que deixa você assim, gente. Todo mundo. A sua pode ser diferente da minha, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Não se deixar se irritar. Aleluia. Uma coisa muito boa para isso é a oração em línguas, viu? Você viu com irritação, vem você abaixou, aleluia. E vai, obrigado, Senhor, pelas tuas maravilhas. Você vai baixando a irritação. Um outro exemplo que eu já dei aqui várias vezes, ano passado, minha irmã se casou. Minha irmã se casou num lugar aberto, só começou a garoar. Aí o planejamento dela era casar naquele lugar lindo, que tava lá, tudo feito. Começou a chover, os músicos disseram assim, não tem como casar lá de fora, vamos tudo casar lá dentro. Minha irmã se arrumando, ficou sabendo, me ligou chorando, dizendo, Perão, eu não vou casar dentro, eu quero casar fora, como eu sonhei. Chego pros músicos, fulanos, ó, ela não vai querer aqui. Não, mas tá chovendo, faz sem instrumento, canta no gogó. Ah, não, mas, rapaz, aquilo me deu um... Gente, a gente tá aqui porque é um evento pra pessoa, que é importante pra pessoa, e eu tô querendo fazer do meu jeito, misericórdia. Aquilo me irritou demais, tá dando certo. Rapaz, eu fui pro estacionamento orar. Porque quando eu vi, eu já tava querendo pegar aquele guri pelo pescoço. O velho Perón querendo voltar à vida. Eu fiz, opa, vou pro estacionamento orar. Oh, obrigado, Senhor. Oh, aleluia, são uma bênção, vai sair tudo certo. E saiu tudo certo, graças a Deus. Mas a negatividade daquele camarada estava tão ruim, pra você ter ideia. Cadê o microfone sem fio? Foi levado um microfone sem fio da igreja para usar lá. E aí mal pegou uma regotinha. Mas o camarada, que não é assim, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. O microfone parou de funcionar. Um microfone muito mais caro, um 100 house. Até 8 mil reais. Pronto, acho que a cabeça da minha irmã ficou como? Meu Deus do céu, meu casamento, o microfone parou de funcionar. Foi pro culto domingo, parou de funcionar. Levaram pro lugar que conserta. Não tinha nada, o microfone tava funcionando bem. Mas por conta de um, não é assim, não tem que ser assim, não é assim, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso atrapalha, gente. E a gente não pode ser assim, amém? A gente precisa buscar os interesses do outro, porque isso é amor, isso é amar como Deus nos amou. E aí o versículo 6 diz, ainda no versículo 5 diz, não se ressente do mal. O amor
não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aleluia, isso é para confrontar demais, gente. Porque eu vou crer, mesmo que a pessoa não esteja crendo nela, ele esteja fazendo tudo errado. Minha decisão é crer. Rapaz, vai mudar. Rapaz, vai ouvir. Rapaz, vai, Senhor, obrigado. Eu creio. E do mesmo jeito você com o outro, comigo, com amor tudo crê. Tudo suporta. Suportar é dar suporte. Não é, tem que suportar aquela pessoa. Não, é dar suporte. Opa, essa pessoa tá fraca aqui. Vamos aqui, eu vou ajudar ela nesse lado aqui até ela se endireitar. Tá meio capenga de um lado? Vamos lá, eu vou ajudar aqui. Isso é ser suporte pelo outro. Isso é amor, gente. Aleluia! E aí o versículo 8, comecinho dele diz assim: o amor jamais acaba. Eu e você podemos achar que o amor acaba, mas o amor de Deus no nosso coração não acaba, não. Por isso que se somos encontrados sem amor, não temos desculpa para Deus, não, gente. Porque o amor foi colocado nos nossos corações. E o amor, ele jamais acaba. Então eu preciso me analisar. Se eu estou com muita perda de paciência, ciúme, orgulho, ou buscando meus próprios interesses, eu preciso entender, isso não é uma forma de amar, mas eu amo o meu irmão e eu vou seguir com isso firme. Amém? Gálatas 6:2, vamos lá. Olha o que Gálatas 6:2 vai nos dizer. Aleluia. Aleluia. Gálatas 6:2. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. E aí o versículo 10. Por isso, enquanto tiverem oportunidade, façam o bem a todos, mas principalmente à família da fé. Meu Deus do céu. Deus, ele nos olha aqui, não como várias famílias, mas como uma família. E nós precisamos nos olhar desse jeito, gente. Olhar para o outro como, rapaz, essa parte da minha família da fé. E Deus, ele está dizendo que a gente começa pela família da fé. Aleluia! Não adianta eu fazer pelos outros lá fora, mas aqui não fazer para quem está do meu lado. Isso me confronta demais, gente. Faça pela família da fé. Deus vê essa pessoa do seu lado como seu irmão. E como é que você trataria o seu irmão? Eu sei como eu trato a minha, né? Eu brinco de vez em quando com ela, né? Faço as brincadeiras, mas eu tenho cuidado com aquela menina. E eu preciso ter um cuidado com você. Você precisa ter um cuidado comigo, com quem está do seu lado. Amém. Por último, Hebreus 10:24. Hebreus 10:24. Aleluia. Aleluia. Hebreus 10:24 vai dizer assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Nos animar na prática do amor. A versão King James desse texto diz assim: encorajem-se a manifestar amor fraternal uns aos outros. E a versão Almeida atualizada diz: estimulem o amor. Gente, não é que o amor falta, é que o amor muitas vezes deixa de ser estimulado. Vai um casal acordar todo dia, não se dá bom dia, não se dá um beijo, não se falar,
aquilo vai esfriando, e vai esfriando, vai esfriando. Casais, a própria ciência diz que por dia você tem que pelo menos dar uma bitoquinha de 6 segundos. Conte, 6 segundos. No mínimo, uma bitoquinha de 6 segundos. Isso vai liberar, vai estimular coisas entre você e sua esposa, entre você e seu marido. Sabe aquela falta de amor? Quando foi a última bitoquinha? Então eu falando bitoquinha só. Vamos ouvir. Como diria, né? Alguns pastores. Quando tá namorando, só falta desentupir uma pia. Casou. E olhe lá. Rapaz, quando casou é que tem que desentupir pia. O amor, gente, ele não acaba, mas ele pode deixar de ser estimulado. E a Bíblia diz para nos estimularmos. Chegar assim, Neide, tu não tá apresentando muito amor pelos outros, não, Neide. Vamos lá, Neide, você pode, você consegue. E estimular uns aos outros, gente. Você tá pronto para ser estimulado mais e mais, em demonstrar amor pelo outro, em crescer nesse amor, em crescer em unidade, em entender cada vez mais que a pessoa que está do seu lado é sua família da fé? Aleluia, fica de pé, vamos orar. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor.